Bem-vindos de volta ao programa Agrobiz. Nesta edição especial estamos à conversa com o Dr. Hélder Muteia, ex-ministro da Agricultura e representante da FAO em Portugal e junto da CPLP. Dr. Hélder Muteia, falávamos há pouco de alguns compromissos que têm sido assumidos a nível do continente e também a nível nacional. Outro desses compromissos de referência é a Nova Aliança. Sim. E para Moçambique estabelece a meta de tirar 3,1 milhões de pessoas da fome até 2022. Vamos imaginar que estamos na província de Tete e que estamos a percorrer a picada, por exemplo, até Mutarara, que é uma região que, em determinadas alturas do ano, é muito árida. Como é que um pequeno produtor, um camponês, no meio dessa região, consegue sair da fome? Qual é a perspectiva que ele tem de quebrar aquele ciclo? Bom, a Nova Aliança é uma inovação, é um programa novo e orientado para o agrobusiness, quer dizer, e eu li muito e a FAO participou em algum momento e a FAO inclusive assumiu o compromisso de ajudar a estabelecer as políticas adequadas para criar o tal investimento que faz com que os agricultores possam ter as suas atividades facilitadas. Não falamos só de investidores, agricultores locais, os camponeses, porque esses também precisam de ter políticas públicas que facilitem as suas atividades. Quando ele precisa de documentação, quando ele precisa de ter o crédito, como que as regras estejam claras. Então, eu creio que lendo no papel o que esta Nova Aliança preconiza, ela pode fazer uma grande diferença. Mas as regras têm que estar claras para o agricultor, o produtor e o beneficiário. E creio que esta é uma tarefa fundamental, antes mesmo que o projeto comece a estabelecer-se no terreno. Que haja um processo de informação, de diálogo sobre as oportunidades que aparecem. Porque isto é um conjunto de oportunidades que vão ser lançadas para os agricultores. E as oportunidades, como sabem, podem passar sem que ninguém as aproveite. Quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Então é importante fazer com que os agricultores saibam onde encontrar o que procuram. E esta Nova Aliança pode trazer, portanto, algumas respostas. Vamos ver. E temos que atuar em vários campos. A abordagem desta aliança é mais no sentido do agrobusiness e tem as suas regras, as suas práticas, mas é importante que haja muitas outras iniciativas e que haja um programa nacional, global, porque a única forma de desenvolvimento sustentável é o autodesenvolvimento. Portanto, se o país tiver uma política sólida do setor agroalimentar, qualquer iniciativa vai se dar bem, incluindo a Nova Aliança. Mas essa questão do agronegócio corresponde também à visão estratégica que está a ser seguida, não é? E implica passar de uma agricultura de subsistência para uma agricultura virada para o mercado. Sim. O que é que acontece então aos 3,1 milhões de pequenos agricultores, à tal agricultura familiar que o doutor falava? Não, neste processo de transição, sempre, de transformação. Porque a agricultura familiar, para fazer a transição, para fazer o salto, ela vai ter que mudar de paradigmas. Então, é esse exercício que tem que ser feito. Porque O senão, que é que entende por mudança de paradigma? mudança de paradigmas é, quando se está na agricultura familiar, as regras são regras de subsistência. Quando se passa para um outro patamar, as regras são outras. Ali, nós estamos à procura de rentabilidade. A nível da agricultura familiar, a rentabilidade mede-se de outra forma. Mede-se no sentido de que haja comida para todos e conseguirem aguentar as batalhas ao longo do ano. Todas as fases. Época chuvosa, época seca e tudo mais. Quando se chega ao final, diz-se, não, nós fomos uma família de sucesso. Porquê? Houve comida, houve feijão, houve arroz, houve milho e houve um pouco de galinhas e ovos para todos. Portanto, este é o sucesso. Quando se entra para o patamar do agronegócio, a pessoa tem que produzir para ter algum lucro, para poder investir. Porque a lógica é, faz um investimento e há um retorno. Então, mudam os paradigmas, não são as mesmas regras. Não sei se está a ver. Então, é preciso que os agricultores sejam preparados para esse novo. Porque aí vão ter que trabalhar com contas. E o nosso agricultor, por exemplo, grande parte dele é analfabeto.
Em Moçambique, 65% das mulheres, ou aproximadamente, são analfabetas. Aliás, digamos, entre os analfabetos, 65% são mulheres. Portanto, as mulheres estão mais afetadas. Mas são as mulheres que garantem a produção de alimentos. Cerca de 70% daquilo que vai para a alimentação é produzido por mulheres. É preciso preparar essas mulheres, que elas sejam alfabetizadas, porque vão ter que trabalhar com contas, porque o básico, o mínimo, saber dizer, olha, eu vou investir 20 e depois vou vender por 30, para que tenha uma margem, porque senão fica muito complicado. Então, ensinar isso e ensinar tecnologias é um processo que deve ser acompanhado. Portanto, quando eu falo de mudança de paradigmas, é nesse sentido. É na formação, é também nas regras que se aplicam. E aqui também entra a questão da segurança alimentar, ou seja, também são as mulheres que decidem a dieta alimentar e aquilo que se come. E aqui é outra área em que é preciso um grande nível de informação, é preciso dar um salto, não é? Nós temos uma taxa de desnutrição crónica infantil muito elevada, das mais elevadas no mundo, 44%. O papel das mulheres aqui, mais uma vez, é fundamental. A mulher é chave. E há estudos que foram feitos pela FAO e que demonstram que a mulher, primeiro, é uma excelente gestora agrícola. Portanto, quando o investimento é feito através das mulheres, elas garantem uma rentabilidade muito elevada. Porque a mulher está muito preocupada com a estabilidade familiar. E tudo o que é produzido, ela sabe que tem que ser aplicado na família, nos filhos, no esposo. Portanto, isso é um estudo, uma constatação. As mulheres são boas investidoras. E as mulheres é que tomam as últimas decisões. Ela é que define o que é que vai ser consumido, o que é que vai ser processado, o que é que vai ser conservado. E é importante que ela tenha os conhecimentos. Porque se ela faz tudo isso sem conhecimento, faz as cegas ou com base na sua intuição, não há evolução. Nós sabemos que é possível garantir, por exemplo, a durabilidade do alimento utilizando certas tecnologias de conservação, às vezes até simples, como fazer uma marmelada, como fazer um sumo, como a mesma carne pode ser seca, conservada, com sal, o peixe também pode ser conservado, e há técnicas apuradas para fazer isso sem criar problemas, portanto, da qualidade dos alimentos. Então, as mulheres têm essa condição de garantir a dieta, garantir uma boa utilização, uma dieta saudável. E formando as mulheres, quando a minha mãe ainda estava viva, eu discutia muitas vezes isso com ela. E ela dizia, há coisas que eu aprendi agora, que no passado eu podia ter resolvido alguns problemas. Por exemplo, a utilização de algumas verduras. Por exemplo, quando não havia o peixe, por exemplo, na mentalidade antiga, não havia nem peixe, nem carne, portanto não há jantar. E tudo mais. Quando é possível, com algumas verduras que estão disponíveis e ao preço de nada, porque o vizinho tem, não se importa que a gente vá lá colher, há muita coisa. E enriquecer quando a refeição não está muito rica, com algumas verduras, acrescentando alguma couve, pondo um pouco de limão, pondo para equilibrar, vitamina C e tudo mais. Portanto, são coisas que muitas vezes não são de domínio público. E nós temos que levar esse conhecimento às mulheres que tomam a última decisão. Também os homens. Muitas vezes há homens que tomam conta das famílias. Mas a mulher, neste caso, é chave. E é preciso fazermos um esforço para que os direitos da mulher sejam reconhecidos. Há culturas em que a mulher é secundarizada. E temos que resolver esse problema. Ela tem que ter, em algumas culturas, inclusive, elas não podem sequer ser proprietárias de utensílios. Não podem ser proprietárias de terra, nem de utensílios agrícolas. Tudo pertence ao marido. Portanto, quando há um processo de divórcio, ela tem que ir de mãos a abanar. Portanto, é importante garantir os direitos da mulher e uma equidade de género que favoreça esse novo paradigma que nós queremos para a agricultura. Vamos falar ainda mais um pouco do novo paradigma. Para quê? Para falar dos jovens, Dr. Hélder Muteia. Nós temos uma população muito jovem e temos um problema de emprego, de ocupação de muitos desses jovens.
Até que ponto é que a agricultura pode ser uma resposta, e a agricultura dentro deste novo paradigma do agronegócio? Sim, uma resposta é verdade, é verdade. Os jovens vão se empregar em todas as áreas, mas tem que ser de forma equilibrada. Alguns na agricultura, outros na indústria, outros na área de serviços. Tem que ser uma coisa equilibrada. O que nós estamos a acontecer, não só em Moçambique, mas em todo o mundo, é um fenómeno de todo o mundo. Ao mesmo tempo que acontece uma urbanização acelerada, mas também há uma fuga de jovens para a cidade. Muitas vezes, os jovens vão à cidade para se formarem, habituam-se à cidade, viciam-se à cidade e já não querem regressar para o campo. E começam a dizer, mas já não vou ter isto, não vou ter aquilo, não vou ter a internet, não vou ter luz, não vou ter não sei. Portanto, é importante que haja estímulos, através de políticas naturalmente, para que a juventude regresse e possa levar uma nova forma de fazer agricultura, porque são jovens já formados, já conhecem a ciência, alguns inclusive formados em áreas ligadas à agricultura, pecuária, pescas ou biologia. Portanto, pessoas que já conhecem esta relação entre os seres humanos e a natureza. E com o sentido empreendedor também. E sentido empreendedor também, formados em economia, formados em direito, formados em tudo. Então, estimular essa juventude para regressar requer políticas. Fazer com que eles partam para a cidade com a consciência de que um dia as melhores oportunidades para eles, para aquilo que sabem fazer, estarão no campo. Então, isto faz-se através de um programa. Portanto, não cai do céu. Tem que haver um programa que cria os estímulos apropriados. Porque se o jovem sabe que só na cidade é que pode ter oportunidade de crédito, ele não vai regressar. Aliás, se só na cidade pode ter oportunidade de crédito, não vai regressar ao campo, porque o campo não há oportunidade do tal crédito. Por isso, por exemplo, a iniciativa dos, não sei se dizem 7 bilhões ou 7 milhões, é uma boa iniciativa. Porquê? Porque muda o foco da fonte de rendimentos. É um bom ponto de partida. É uma semente de começarmos a pensar no distrito como polo de desenvolvimento. Os recursos podem ser colocados lá e a partir do local, no futuro será a própria localidade. Quer dizer, as energias poderem emanar da base. Portanto, esta iniciativa é positiva nesse sentido. Ela muda o foco para o campo. Se quer ter acesso à oportunidade de investimento, estão lá já no campo. Então, precisamos de pensar, mas não só colocar o dinheiro, mas também criar regras para que tudo seja transparente. Porque há sempre possibilidade de oportunismos e de desvios à aplicação, mas é um processo que tem que ser feito paulatinamente, por etapas e de forma consistente. O doutor falou das políticas e, doutor, estamos numa altura de mudança de ciclo. Vamos vê-lo por cá mais vezes nos próximos tempos? Não, naturalmente, este é o meu país. Muitas vezes eu digo, às vezes eu sinto saudade de uma boa matapa, não feita lá. Também como uma tapa agora em Lisboa, mas não é a mesma coisa. A matapa feita aqui mesmo em Moçambique, por uma moçambicana que vive aqui e com o ambiente, com a água moçambicana, o sal moçambicano. Não tem igual. Não tem igual. E eu venho muitas vezes a Moçambique. Muitas vezes não aparece na imprensa, mas eu venho no mínimo todos os anos 4, 5, 6 vezes. No mínimo. Estou ligado ao meu país, estou sempre a querer ajudar, estou sempre disponível para dar o meu contributo. Nós estamos nas Nações Unidas, mas as Nações Unidas pertencem aos países. Então, em tudo aquilo que o meu país precisa, como funcionário das Nações Unidas, eu estou disponível para dar tudo o que sei. Dar toda a minha experiência e mesmo dos erros que também cometi, porque eu não sou um super-homem, eu também cometi erros, mas com os erros a gente aprende. Há quem diga que a gente aprende mais com os erros do que com os sucessos. Então, eu estou disponível também para transmitir algumas falhas que tenha cometido e que lições eu tirei dessas falhas. E os casos de sucesso, transmitir e como é que chegamos lá. Falamos aqui do CADEP, que foi uma das coisas positivas que deixamos, da Declaração de Maputo, mas deixamos outras coisas aqui também no país e eu estou disponível para o que der e vier. E aqui na STV será sempre um espaço também para recebermos esse contributo. Doutor, aproximamos-nos para os momentos finais desta entrevista. Infelizmente, o tempo é curto, mas
Enfim, tocou agora, recordou-nos de facto o seu papel no âmbito das Nações Unidas e eu não queria deixar de fazer uma questão breve. Estamos a aproximar-nos de 2015. 2015 foi o grande marco que foi definido pelo conjunto das nações para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os objetivos definiam a redução do número de pessoas na pobreza e na fome para metade, mas efetivamente em África o número de pessoas que passam fome aumentou. Sim. O que é urgente e prioritário fazer? É verdade, quando nós olhamos, por exemplo, para o último relatório do Estado de Segurança Alimentar no mundo, nós chamamos na FAO SOFI, vemos que houve avanços. O mundo está no bom caminho do ponto de vista da redução. Mas o continente em que temos ainda grandes problemas é a África e um pouco o sul da Ásia, porque a Ásia, como continente todo, está a avançar bem, mas a parte sul da Ásia também tem os mesmos problemas que a da África, a parte sul. Portanto, e a África como um todo é o único continente em que o número de pessoas que passam fome aumentou. Portanto, é uma situação que deve servir para a reflexão de todos nós. Muito embora, se nós falarmos de casos específicos, Moçambique até teve mais ou menos alguns resultados encorajadores. Está entre os países que, por exemplo, Moçambique conseguiu reduzir a cerca de 50% nos últimos 10 anos a incidência da fome. Houve uma redução, houve um avanço. Mas o continente como um todo está ainda numa situação muito, muito difícil e tem a ver não só com questões ligadas à produção, porque nós muitas vezes falamos da questão da produção de alimentos, é preciso produzir mais. Não. Muitas vezes, alguns erros que nós cometemos, como por exemplo, conflitos. Não há coisa pior na luta contra a pobreza, contra a fome, do que conflitos, guerras. Portanto, é preciso que reduzamos no continente africano esses conflitos, guerras, porque quem sofre é o povo. E é importante também a componente de políticas. É sempre fundamental na área da produção. E as políticas macroeconómicas, muitas vezes, têm uma grande influência também na produção agrícola. Porque existem políticas orientadas para o setor agrícola, mas também existem políticas mais genéricas, macroeconómicas. Mas essas também têm implicações. As taxas de câmbios e políticas mesmo de incentivos fiscais que são fundamentais para que o setor agrícola também se desenvolva. Portanto, é preciso vontade política, é preciso muita ação, porque muitas vezes falamos demais e agimos pouco. É importante colaboração e cooperação entre os países. Nós, por exemplo, temos o Brasil, que teve grande sucesso nos últimos anos. Temos que trocar algumas experiências. Como é que isso avançou? Que lições podemos tirar do Brasil? Não temos que replicar tudo, porque também eles cometem erros. Também são humanos. Mas agora não podemos já ficar sem fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita. Mesmo sabendo que nem tudo que fazemos está certo, mas sempre com consciência de que o que estiver errado vai ser corrigido. Agora, ficar inerte não funciona também. Alguma coisa tem que acontecer. É importante que, não havendo consenso em algum tema, que se estabeleça rapidamente consenso para podermos avançar. Porque pior que tudo é a inércia. Dr. Hélder Muteia, muito obrigada. Foi um enorme prazer estar à conversa consigo. Estivemos com o ex-ministro da Agricultura e atual representante da FAO em Portugal e junto da CPLP, Dr. Hélder Muteia. Fica aqui esta mensagem final: é preciso estabilidade social, vontade política, colaboração entre os países e esta foi uma edição especial do programa AgroBiz. Obrigada por ter estado na nossa companhia.